Entre perder o homem que eu amava e proteger meus filhos, eu escolhi o que nenhuma mãe deveria ter que escolher. Se essa história te encontrou, se inscreva e me diga de onde você está vendo. O barulho da chaleira era quase um alarme, mas Regina continuava parada, olhando pela janela da cozinha como se pudesse decifrar o futuro nas folhas do ipê amarelo do quintal. A água fervia. Ela não se mexia. Era uma manhã de domingo. Clara ainda dormia no quarto ao lado, abraçada ao urso de pelúcia que carregava desde os 4 anos. Lucas já havia saído para o treino de futebol. Desde que fizera 17, ele passará a sair mais cedo, dizendo que precisava de tempo para limpar a cabeça. Regina não insistia. Ela também precisava limpar a dela. Com um leve estalo de consciência, virou-se e desligou o fogão. Preparou o café, despejou o líquido na caneca vermelha que ganhará de presente no último Natal dos colegas do hospital. Bebeu devagar, tentando afastar o gosto amargo que se formava antes mesmo do café tocar a língua. César ainda dormia. Ela não sabia se isso a tranquilizava ou a inquietava. Casados há apenas 10 meses, Regina sentia que vivia dentro de um sonho com rachaduras. Quando conhecera César, ele era tudo o que ela acreditava merecer. Educado, gentil, com um senso de humor sutil e um olhar que a fazia sentir-se jovem de novo. Os dois se conheceram por acaso, quando Regina atendeu sua mãe no hospital. Ela estava acostumada a cuidar dos outros, mas com ele, sentia-se cuidada. No início, ele adorava os filhos dela. Dizia que eram sua nova família. Levava Clara ao parque, conversava com Lucas sobre futebol. Regina se permitiu acreditar que, finalmente, alguém enxergava o valor dela e dos seus filhos como um todo. Mas algo mudou. Primeiro vieram os pequenos comentários. César começou a dizer que Lucas era rebelde, que não respeitava figuras masculinas, que Clara precisava de mais disciplina. Regina ouvia com desconforto, mas achava que era só adaptação. Depois, vieram os olhares de impaciência, os silêncios, o isolamento. Clara passou a se calar na mesa do jantar. Lucas, a evitá-lo. Ela tentou conversar, 1, 2 vezes. Mas César sempre tinha explicações racionais. Dizia que só queria o melhor, que os filhos precisavam de limites, que ela estava acostumada a ser a única autoridade, que era hora de aprender a dividir. Regina, exausta, queria acreditar. Certa noite, Lucas disse: "Mãe, ele não gosta da gente. Finge. Eu vejo." Regina quis repreendê-lo, mas não teve forças. Porque, no fundo, algo nela também via. Naquela manhã, o silêncio era espesso. Ela lavava a louça com gestos automáticos quando César apareceu, ainda em pijama. Passou por ela sem dizer bom dia, abriu a geladeira e reclamou do leite gelado demais. Depois, sentou-se à mesa com o jornal. "Lucas saiu de novo sem falar comigo?" Ele perguntou, sem desviar os olhos da página. "Foi pro treino", respondeu Regina. "Ele devia ter me avisado." Uma pausa. "Ele vive me desrespeitando, Regina." Ela secou as mãos e se virou, apoiando-se na pia. "César, ele tem rotina. Você sabe que ele sai todo domingo nesse horário." Ele ergueu os olhos, frios. "O problema é que ele não me reconhece como figura de autoridade. E você passa a mão na cabeça dele." Regina respirou fundo. "Ele é meu filho. Ele precisa de espaço também. Está com 17 anos. Justamente. E você age como se ele fosse uma criança." César levantou-se de súbito, a cadeira raspando no chão. O susto fez Clara surgir na porta do corredor, o urso pendurado pela orelha. "Mãe." César suavizou o rosto imediatamente. Sorriu. "Bom dia, princesa." Clara não respondeu. Abraçou o bicho de pelúcia com mais força e recuou de volta para o quarto. Quando ele saiu para tomar banho, Regina sentou-se sozinha à mesa. Ficou ali, encarando a caneca vazia. O que mais doía não era o que César dizia, era o que ele fazia sentir. Fazia-a duvidar de si mesma como mãe. Fazia-a pensar que talvez ela estivesse sendo fraca. Ou ingrata. Afinal, ele ficará com ela, mesmo com 2 filhos. Quantos homens aceitariam isso? Essa pergunta voltava como um mantra venenoso. Quantos homens aceitariam isso? A mãe solteira que trabalha em plantão noturno.
O adolescente difícil. A menina que não quer tirar o urso da cama. Ela se lembrava de quando César chegava com flores no hospital. Os colegas diziam que ela merecia mesmo um homem como ele. Ela sorria, acreditando que finalmente as peças haviam se encaixado. E, no começo, pareciam mesmo. Mas o carinho virou crítica. A ternura virou controle. Começou de forma sutil. Comentários sobre as roupas que Lucas usava, os filmes que Clara assistia. Depois, ele passou a decidir os horários da casa. Proibia a televisão depois das 9. Escolhia os jantares. Dizia que era para organizar a família. Regina nunca foi de confronto. Criada por uma mãe severa e um pai ausente, ela aprendeu desde cedo a engolir sapos em silêncio. A cuidar primeiro dos outros. A deixar para depois suas dores. Mas agora, o depois estava cobrando preço. Lucas estava mais calado. Clara, mais ansiosa. E Regina, ela estava ficando invisível para si mesma. Naquela manhã, ela levantou da mesa e foi até o quarto da filha. Bateu de leve. Pode entrar. A voz saiu fina. Clara estava sentada na cama, abraçada ao urso, ainda de pijama. Os olhos castanhos, tão parecidos com os seus, estavam fundos demais para uma criança de 13 anos. Dormiu bem? Perguntou Regina, tentando sorrir. A menina deu de ombros. Sonhei que papai estava aqui. O de verdade. Regina sentiu o coração afundar. O pai de Clara e Lucas havia ido embora quando Clara tinha apenas 2 anos. Lucas o vira poucas vezes depois disso. Não deixará saudades. E como foi o sonho? Perguntou Regina, sentando-se na beira da cama. Ele me dava um cachorro. Um filhote branco. E dizia que eu podia escolher o nome. Clara sorriu, por um segundo. Depois, ficou séria. César não gosta de mim, né? Regina congelou. Claro que gosta, filha. Ele nunca sorri pra mim de verdade. Só quando você tá olhando. Regina não soube o que dizer. Passou a mão no cabelo da filha. Vai ficar tudo bem, tá? Clara sentiu, mas parecia não acreditar. Regina também não. No corredor, César saiu do banheiro de toalha, enxugando os cabelos grisalhos. Vamos almoçar fora hoje? Só nós dois. As crianças já têm o domingo inteiro. Queria um momento só nosso. Ela olhou para ele. Aquela era a parte difícil. A parte que confundia. O tom suave, o convite, o carinho encenado. Não posso. Hoje é plantão duplo, mentiu Regina. Ele franziu a testa. De novo. Você trabalha demais. Um dia isso vai nos afastar. Ela apenas sorriu. Não valia a pena discutir. Não agora. Quando ele voltou para o quarto, Regina foi até a lavanderia e se trancou ali por alguns minutos. Um espaço de 2 por 2, cheiro de sabão e azulejos mofados. E silêncio. Ali, finalmente, deixou cair 2 lágrimas. Não muitas. Não um choro. Apenas o suficiente para não esquecer que ainda era humana. Porque o que César queria era que ela duvidasse. Que ela se calasse. Que ela aceitasse. Mas Regina, mesmo sem saber como, estava começando a acordar. E quando uma mulher como ela acorda, o mundo ao redor começa a estremecer. Na segunda-feira, o hospital estava cheio. Emergência lotada, sala de espera com mães desesperadas, crianças com febre, idosos tossindo. O caos familiar de sempre. Mas, para Regina, aquele lugar era o mais próximo que ela conhecia de estabilidade. Ali, ela era respeitada. E, mais importante, ouvida. Usava o jaleco branco com orgulho, e seus colegas sabiam que podiam contar com ela. Quando o plantão apertava, era Regina quem mantinha calma, organizava a equipe, pensava mais rápido. Era enfermeira-chefe há 3 anos, e ninguém precisava lembrá-la de sua importância. Ali, ela existia inteira. No fim do plantão da manhã, estava na copa com sua colega e amiga mais próxima, Zuleide, enfermeira do mesmo andar, mulher negra de riso alto e coração vigilante. Você tá mais calada esses dias, Regina. Tudo certo? Perguntou Zuleide, mexendo o café. Regina hesitou por um segundo. Olhou em volta. A copa estava vazia, exceto por elas. Pensou em dizer que estava tudo bem. Em sorrir e desconversar.
Mas alguma coisa dentro dela mudou naquele instante. Não sei, ela disse, baixinho. Acho que não. Zuleide ergueu as sobrancelhas, surpresa. O que houve? César. Ele não tem sido o homem que eu achei que era. Não com as crianças. Regina olhou para a xícara nas mãos. Comigo, ele ainda é gentil. Mas só quando quer. Com eles, não tem paciência, não olha com carinho. Principalmente com o Lucas. Zuleide encostou-se na cadeira, cruzou os braços. E com você? Como ele é quando ninguém vê? Regina hesitou. Engoliu em seco. Ele me faz sentir errada. Como se tudo que eu faço fosse pouco. Como se eu estivesse sempre falhando. Diz que quer o melhor pra gente. Mas às vezes sinto que só quer me moldar. Zuleide ficou em silêncio por um instante. Depois, falou. Olha, tem diferença entre parceria e controle. Entre cuidado e manipulação. Às vezes, a gente se prende a alguém só porque ele é melhor do que o anterior. Mas isso não quer dizer que ele é bom. Só melhor do que o ruim. E isso não é suficiente. As palavras entraram como uma corrente de ar num quarto fechado. Regina sentiu uma pequena rachadura interna. Eu me sinto culpada, sabe? Ele ficou comigo mesmo eu tendo 2 filhos. Sempre achei que seria difícil alguém aceitar isso. Aceitar? Zuleide franziu a testa. Ele não tá fazendo favor nenhum, não, Regina. Seus filhos são parte de você. Quem te ama de verdade, ama vocês 3. Regina respirou fundo. Queria acreditar. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Clara no sofá, com os joelhos encolhidos e um livro aberto no colo. O urso de pelúcia, sempre presente, estava ao lado. César não estava. Um alívio disfarçado. Cadê o César? Perguntou ela, tirando os sapatos. Saiu. Disse que ia jogar tênis com um amigo dele. Regina franziu o senho. Não se lembrava de ter ouvido sobre isso. E você, meu amor, jantou? Clara balançou a cabeça. Tinha lasanha no micro-ondas, mas eu não tava com fome. Regina foi até a cozinha. A lasanha estava lá, intocada. Preparou algo leve, voltou para a sala com 2 fatias de pão e suco de caju. Vem comer comigo, vai. Clara olhou por um instante, depois levantou-se. Sentaram-se no sofá, juntas. Por alguns minutos, o silêncio era confortável. Mãe, a gente pode mudar de casa? Regina olhou para a filha, surpresa. Por quê, filha? Porque aqui ele manda em tudo. Até no jeito que a gente respira. Eu tenho medo de andar pela casa. Parece que eu incômodo. Regina sentiu um nó no estômago. Aquela frase parecia um soco. Você nunca incomoda, Clara. Isso aqui também é seu lar. Mas ele faz parecer que não é. A menina terminou o suco em silêncio e voltou ao quarto. Regina ficou no sofá. O controle remoto na mão, mas sem ligar a TV. A sala estava escura, e ela sentia que estava afundando devagar em algo que não sabia nomear. Mais tarde, quando César chegou, Regina estava na cama, fingindo ler. Ele entrou leve, sorrindo, com cheiro de desodorante forte. Você tá acordada. Que bom. Tava com saudade, ele disse, sentando-se ao lado dela. Ela não respondeu de imediato. Clara me disse que você saiu para jogar tênis. Não sabia que era hoje. Foi de última hora. O Fernando ligou e me chamou. Achei que você não se importaria. Ela o observou. Os olhos dele eram calmos, a voz firme, quase doce. Um estranho paradoxo com a inquietação que crescia nela. Clara jantou sozinha. Ele deu de ombros. Ela não quis comer. Eu tentei. Você sabia que ela tem medo de andar pela casa? César ergueu as sobrancelhas, rindo com descrença. Medo? Ah, por favor. Regina. Isso é drama. Você sabe como criança inventa coisa. Ela não inventou. Ela sente. E você vai deixar uma criança manipular você? A voz dele endureceu. Olha, Regina, eu sei que você tá estressada com o trabalho. Mas tá começando a ver problema onde não tem. Regina fechou o livro. César, isso não é estresse. É realidade. E a nossa realidade tá ficando pesada demais. Ele a olhou com frieza agora. Você devia confiar mais em mim. Eu sou seu marido.
Estou aqui para te ajudar, não para ser atacado. Ela não respondeu. Virou-se na cama, de costas para ele. Fingiu dormir. Mas o sono não veio. Na penumbra do quarto, entre as batidas do coração e o som distante do relógio da sala, Regina percebeu que algo dentro dela estava acordando. E uma vez desperto, aquilo não voltaria a dormir. Na terça-feira, Regina chegou mais cedo do trabalho. Era raro sair antes das 18 horas. Mas uma troca com outra colega de plantão lhe deu algumas horas de respiro. Ao entrar em casa, o som da televisão ligada ecoava da sala. Mas não havia ninguém lá. A mochila de Lucas estava jogada no canto e, no sofá, uma almofada caída e um controle remoto no chão. Ela seguiu até o quarto do filho. A porta estava entreaberta. Lucas estava sentado no chão, encostado na cama, com os fones no ouvido. Quando percebeu a presença da mãe, tirou um deles. Achei que você ia chegar mais tarde, disse, sem emoção. Consegui sair antes. Posso entrar? Ele assentiu com a cabeça. Regina entrou e sentou-se na ponta da cama. Observou o quarto, um misto de infância e adolescência. Posteres de bandas antigas nas paredes, uma chuteira empoeirada num canto, um livro de história aberto na escrivaninha. Tá tudo bem? Perguntou. Lucas soltou um suspiro curto. Mãe, eu não sou burro. Regina olhou, surpresa. Eu sei o que tá acontecendo aqui em casa. E sei que você tá tentando manter tudo calmo, como sempre. Mas isso não tá certo. Ela sentiu o impacto daquelas palavras. Não havia raiva na voz dele, apenas exaustão. César me trata como se eu fosse um estorvo. E com a Clara, é pior. Ele fala com ela como se ela fosse um móvel. Nem olha nos olhos dela. Eu juro, mãe. Já pensei em sair daqui. Regina sentiu o peito apertar. Você nunca me disse isso antes. Porque eu via você tentando. E eu achei que talvez fosse melhorar. Mas não melhorou. Você não vê o jeito que ele olha para mim quando você vira as costas? Ou o jeito que ele fecha a cara quando a Clara fala alguma coisa boba no jantar? Ela baixou os olhos. Sentiu vergonha. Não por estar sendo julgada, mas por reconhecer que tudo aquilo era verdade, e que ela permitiu. Você acha que ele te ama, mãe? Lucas perguntou de repente. Ela não respondeu. A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Porque parece mais que ele ama a ideia de ter alguém para controlar. Lucas encarou a mãe com olhos sérios. A gente sempre foi só nós três. E dava certo. Não era perfeito, mas a gente era uma equipe. Agora, parece que você foi sequestrada dentro da própria casa. Regina levou as mãos ao rosto. Sentiu as lágrimas chegarem sem aviso. Lucas se aproximou, sentou-se ao lado dela, o braço meio desajeitado em torno de seus ombros. Desculpa, mãe. Eu não queria te fazer chorar. Não, filho, não é isso. É só que, ela suspirou, é difícil admitir que a gente escolheu errado. Que confiou em alguém que não merecia. Lucas olhou para ela com a firmeza de quem crescerá antes do tempo. Mas você pode corrigir. Ainda dá. Naquela noite, Regina não falou com César. Disse estar cansada, foi para o quarto mais cedo. Mas não dormiu. Ficou horas deitada, escutando os sons da casa. Os passos dele no corredor, o abrir e fechar de portas, o tilintar de talheres na cozinha. Tudo parecia normal por fora. Mas dentro dela, o mundo se movia. Por volta da meia-noite, Clara entrou no quarto sem bater. Mãe. O que foi, meu amor? Eu tive um pesadelo. Regina abriu espaço na cama. Clara deitou ao seu lado, encolhida como quando era pequena. O que foi o sonho? Que ele mandava a gente embora. E você ficava com ele. Regina ficou em silêncio. E você dizia que a gente estava atrapalhando demais. Que a gente cresceu e não precisava mais de você. As palavras da filha entraram como lâminas. Regina segurou a menina com força, tentando transmitir o que não conseguia dizer em voz alta. Isso nunca vai acontecer, filha. Nunca. E dessa vez, ela acreditou. Clara apertou os olhos. Promete. Prometo. Nos dias seguintes, Regina passou a observar tudo com mais atenção. O que antes era apenas desconforto, agora era evidência. César mudava de humor com facilidade.
Oscilava entre o parceiro ideal e o homem impaciente e frio. Ele parecia saber exatamente quando e como se comportar para manter o controle. Afável em público, impiedoso nos detalhes privados. No sábado, enquanto lavava a louça, ouviu César reclamar com Clara por ela ter deixado um copo fora do lugar. É sempre assim, né? Essa bagunça, essa falta de cuidado. Você já tem idade para aprender. Regina entrou na sala. César, é só um copo. Ele se virou com uma expressão quase cínica. É a falta de atenção com as coisas da casa. Falta de respeito. Com um copo. Não é só sobre o copo, Regina. É o padrão. Você não vê? Eu vejo, sim. Vejo alguém implicando com uma menina de 13 anos como se fosse adulta. E vejo minha filha começando a se esconder dentro da própria casa. O silêncio foi instantâneo. Clara se afastou, encolhida. César respirou fundo. A gente precisa conversar. Acho que precisamos mesmo. Mas em outro tom. E com você entendendo que meus filhos vêm antes de qualquer coisa. Ele riu, com desprezo. Isso. Aí está. Você sempre os protege. Mesmo quando eles erram. Sempre foi assim. Por isso você está sozinha há tanto tempo. Porque ninguém aguenta competir com 2 filhos mimados. Aquelas palavras caíram como pedras. Regina sentiu o sangue pulsar nos ouvidos. A voz dele, cheia de veneno, dizia tudo o que ela temia ouvir, mas agora, havia algo diferente. Ela não sentia culpa. Sentia raiva. Eu não estou sozinha. Nunca estive. Meus filhos não são peso. Eles são minha escolha. E agora, acho que vou começar a fazer outras escolhas. Ele a olhou, surpreso. Pela primeira vez, Regina o encarava sem medo. Tá me ameaçando, Regina? Tô avisando. Isso aqui, do jeito que tá, vai acabar. Antes que a gente acabe junto. Ou que eu perca meus filhos de vez. César não respondeu. Apenas saiu da sala, batendo a porta. Regina respirou fundo, tremendo. Clara reapareceu na cozinha, os olhos arregalados. Você falou com ele. Regina se ajoelhou diante da filha. Falei. E vou continuar falando. Eu prometi para você que isso ia mudar. Clara sorriu, tímida, como quem vê o sol depois de muito tempo nublado. Regina abraçou a filha com força. E, pela primeira vez em muitos meses, sentiu uma fagulha de paz. Não era o fim ainda. Mas era o começo. O começo do fim do medo. Regina acordou com o sol filtrado pelas cortinas do quarto. Os primeiros raios desenhando linhas douradas sobre o rosto cansado. O quarto estava em silêncio, exceto pelo som leve do relógio na parede. Ela ficou ali, imóvel, sentindo o peso de um dia que já começava carregado demais. Acordar tinha se tornado um exercício de coragem. Levantar-se para enfrentar a rotina e as tensões que a esperavam em casa. Levantou-se devagar, arrastando os pés pelo chão frio, e caminhou até a janela. Lá fora, as árvores balançavam com o vento ameno da manhã, e os pássaros cantavam como se não soubessem da tormenta que ela sentia por dentro. Regina se esforçou para deixar a tristeza de lado, pelo menos por alguns minutos. Tinha que ser forte para os filhos. Na cozinha, preparou o café para ela e para César, que ainda dormia profundamente no quarto. O silêncio que preenchia a casa parecia quase palpável, uma névoa invisível que separava todos os moradores, mesmo estando juntos. Enquanto mexia a xícara, a mente dela voltou para a conversa do dia anterior, para as palavras que ainda ecoavam em seu coração e na garganta, quase impossíveis de engolir. César havia dito que ia tentar, que precisava de uma chance. Mas o que aquilo realmente significava? Ela queria acreditar, desejava que ele fosse capaz de mudar, mas o medo de se decepcionar novamente a paralisava. Lucas e Clara entraram na cozinha, ainda sonolentos, as roupas amassadas e os cabelos despenteados. Regina forçou um sorriso e chamou-os para tomar café. Tentava fazer com que a rotina parecesse normal, apesar da tensão que reinava no ar. No café, Clara olhou para a mãe com os olhos grandes, carregados de uma esperança silenciosa. Regina quis responder com palavras reconfortantes, mas o nó na garganta a impediu. Lucas, por outro lado, parecia mais fechado, como se guardasse uma tempestade interna. Ele comia em silêncio, jogando o olhar de vez em quando para a mãe,
numa mistura de preocupação e frustração. Vocês têm que se preparar para a escola, disse Regina, tentando soar firme. Quero que saiam cedo, evitem problemas no caminho. Clara assentiu, e Lucas apenas bufou. Ao longo do dia, Regina se flagrou pensando no que o filho dissera. Eu não sou burro. Sei o que está acontecendo. Ela se perguntava se ele carregava mais do que as palavras permitiam, se sua postura reservada era uma armadura para proteger o que mais amava. No hospital, durante o plantão, ela tentava focar no trabalho, mas a mente voltava sempre para casa. Nas entrelinhas do que César dizia, Regina via uma sombra de desprezo pelos filhos, uma rejeição velada que a machucava profundamente. Durante uma pausa, conversou com Zuleide, que a ouviu com atenção e empatia. A amiga não poupou palavras. Regina, você não pode carregar essa culpa sozinha. Nem precisa. O que ele tá fazendo não é amor. E seus filhos merecem mais do que migalhas. Regina sabia que Zuleide estava certa, mas o amor confuso que sentia por César a impedia de agir com a clareza que gostaria. Ao voltar para casa naquela noite, o ambiente estava pesado, como se a casa respirasse tristeza. Os filhos estavam calados. O jantar passou sem palavras. César estava distante, mas ainda presente. Depois do jantar, quando as crianças foram dormir, Regina e César ficaram sozinhos na sala. O silêncio foi quebrado pelo barulho dos copos de vinho sendo colocados na mesa. Eu não sei o que você quer de mim, disse César, encarando-a com olhos duros. Eu quero uma família, respondeu Regina, a voz trêmula. Família? Você e seus filhos. Ele riu, amargo. Não consigo mais esconder que não o suporto. Você sabe disso, mas finge que não. As palavras de César caíram como um golpe no estômago de Regina. Ela sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas engoliu o choro. Eles são minha vida, disse ela, firme, mesmo com o coração em pedaços. E eu? Onde é que eu entro nessa história? Ele perguntou, a voz cheia de ressentimento. Regina sentiu a raiva crescer dentro de si. Por anos, ela se sacrificará, colocará as necessidades dos filhos à frente das suas, tentando encontrar um equilíbrio que agora parecia impossível. Você não entra, César, porque quem entra nessa casa para mandar sou eu. E os meus filhos são prioridade. Ele se levantou, tenso. Então está decidido. Eu não vou mudar. Você que escolha. Ou eu, ou eles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Regina sentou no sofá, as mãos tremendo. O peso da culpa que ela carregava agora era insuportável. Se escolhesse César, estaria traindo os filhos. Se escolhesse os filhos, arriscava perder o homem que ela acreditava amar. Era uma batalha silenciosa, que parecia não ter fim. Naquela noite, antes de dormir, Clara entrou no quarto da mãe. Mãe, eu sei que você está triste, disse a menina, com a voz doce. Mas eu te amo. E eu amo Lucas. A gente vai ficar bem, prometo. Regina segurou a mão da filha, sentindo que precisava ser forte, não apenas por ela, mas pelos dois. Enquanto observava as crianças dormindo, Regina fez uma promessa silenciosa. Nunca mais permitiria que o medo ou a culpa a impedissem de proteger aqueles que amava. A luta estava apenas começando. A segunda-feira amanheceu com uma névoa densa que parecia pesar sobre a cidade e sobre a alma de Regina. O céu cinza refletia a tormenta interna que ela sentia há meses, como se o tempo inteiro estivesse navegando num mar revolto e imprevisível. Acordar não era mais uma rotina simples. Era um desafio que exigia força que ela não sabia se ainda tinha. Na cozinha, o cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente. Regina preparava as xícaras com mãos trêmulas, tentando manter o controle, enquanto pensava em como aquele dia poderia ser diferente. Sabia que precisava tomar uma atitude definitiva, mas o medo do desconhecido ainda a paralisava. Lucas e Clara desceram as escadas, ainda meio sonolentos, com o pijama amassado e os olhos marejados. Ela sorriu para eles, tentando transmitir a tranquilidade que não sentia. Vocês estão prontos para a escola? Perguntou, guardando o café na mesa. Sim, mãe, respondeu Clara, tentando esconder a ansiedade. Tô, murmurou Lucas, jogando um olhar distante. Ao longo do café da manhã, as palavras foram poucas, mas cheias de significados.
Regina observava seus filhos com um misto de amor e preocupação, sentindo a responsabilidade esmagadora que carregava em seus ombros. No trabalho, a rotina era frenética, mas a mente dela estava longe dos pacientes e dos casos médicos. Pensava nas conversas que tivera com Zuleide e na recomendação que ela lhe fizera: buscar ajuda psicológica para conseguir lidar com o turbilhão emocional que sentia. Finalmente, naquela tarde, Regina tomou coragem. Marcou uma sessão com uma terapeuta especializada em relacionamentos e famílias. Ao entrar no consultório, sentiu um misto de receio e esperança. A sala era aconchegante, as paredes decoradas com tons suaves, e a terapeuta recebeu com um sorriso acolhedor. Sentada naquela poltrona, Regina começou a abrir seu coração. Contou da infância, da vida como mãe solo, do encontro com César, das expectativas e da dolorosa realidade que enfrentava agora. Entre lágrimas, falou da culpa que a corroía, do medo de perder os filhos, do amor confuso que sentia pelo marido. A terapeuta ouviu com paciência e empatia, oferecendo palavras que acenderam uma luz no fim do túnel. Regina, disse a terapeuta, é importante que você entenda que o amor não deve ser uma prisão. Você merece um relacionamento que traga paz, e seus filhos merecem respeito. Buscar ajuda é um passo de coragem, e você não está sozinha nessa luta. Ao sair da consulta, Regina sentiu um peso se desprender de seus ombros, ainda que a jornada à frente fosse longa. Quando chegou em casa, Clara e Lucas estavam sentados no sofá, assistindo a um filme antigo. Eles se levantaram assim que a viram, os rostos iluminados por um misto de alívio e esperança. Vocês estão bem? Perguntou, sentando-se entre eles. Clara sorriu timidamente e abraçou a mãe. Lucas permaneceu sério, mas sua expressão suavizou. Regina percebeu que, apesar de tudo, eles confiavam nela, e essa confiança era seu maior amparo. Naquela noite, durante o jantar, César chegou mais cedo. O clima ficou pesado, a tensão pairava no ar como uma nuvem carregada. Regina decidiu enfrentar, tentou puxar conversa, falou do dia, fez perguntas simples. César respondeu com monossílabos, evitando qualquer aprofundamento. Mas Regina não desistiu, porque sabia que a mudança começava nos pequenos gestos. Depois do jantar, enquanto colocava as crianças para dormir, ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou César sentado no sofá, com um olhar distante. Eu pensei sobre o que você disse, começou ele, com voz baixa e séria. Sobre a família. Sobre os seus filhos. Regina segurou a respiração, o coração disparado. Eu não prometo que vai ser fácil, continuou, mas quero tentar. Ela olhou para ele, buscando sinceridade. Eu também quero, disse, firme, mas só se for de verdade. Ele assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, Regina sentiu uma esperança tímida. Nos dias que se seguiram, pequenas mudanças começaram a acontecer. César tentou ser mais paciente, escutava mais, fazia gestos simples, como ajudar Clara com a lição, elogiar Lucas por um bom desempenho na escola, ou simplesmente passar a mão no cabelo da esposa no momento de cansaço. Regina sabia que não era o fim da luta, mas cada passo importava. Contudo, mesmo com essas mudanças, o medo de que tudo pudesse desmoronar novamente ainda morava no coração dela. Às vezes, um olhar, uma palavra mal colocada, ou silêncio prolongado eram suficientes para reacender a ansiedade que a consumia. Ela percebeu que a verdadeira força vinha do silêncio, da capacidade de ouvir e observar, de esperar o momento certo para agir. E naquele silêncio, Regina encontrou uma coragem nova, mais profunda e consciente. Porque o amor, afinal, não deveria ser uma guerra, mas uma escolha. E ela estava pronta para escolher. O amanhecer trouxe consigo uma névoa que parecia se agarrar às ruas, como se a cidade toda compartilhasse a angústia que pesava sobre o coração de Regina. Na cozinha, o aroma do café fresco tentava preencher o vazio que o silêncio da casa insistia em criar. Lucas e Clara se moviam pela casa, evitando olhares longos e silenciosos, enquanto Regina tentava reunir forças para encarar mais um dia. No café da manhã, o ar estava pesado. Clara, normalmente tão falante, apenas sussurrou uma pergunta que fez Regina prender a respiração. Mãe, você acha que o papai vai mudar de verdade? Regina olhou para a filha, sentindo o peso daquela esperança delicada que a menina carregava.
Respirou fundo e respondeu com a sinceridade possível. Eu quero acreditar que sim, meu amor. Mas o que importa é que a gente esteja sempre unida, cuidando um do outro, independente do que aconteça. Lucas, ao lado, não disse nada, mas seu olhar carregava um silêncio que falava mais que palavras. Regina sabia que ele estava cansado de falsas promessas, e que aquele medo era mais forte do que qualquer conversa. No hospital, o ritmo acelerado do plantão não deixava espaço para as emoções transbordarem, e talvez fosse esse o que a mantinha sã. Contudo, cada minuto longe de casa aumentava a ansiedade, e quando a noite chegava, o peso da responsabilidade e da incerteza a esmagava. Certa noite, após um dia exaustivo, Regina encontrou César sentado na sala, o rosto fechado e os olhos distantes. Precisamos conversar, disse ela, a voz trêmula mas firme. Ele assentiu, sem dizer uma palavra, e ambos se sentaram para encarar a realidade que vinha se tornando insuportável. Eu sei que não está fácil para você, começou Regina, e quero que saiba que eu também sinto o peso de tudo isso. Mas não podemos continuar vivendo nessa incerteza. Eu preciso saber se ainda existe uma chance para a gente, para essa família. César respirou fundo, a luta interna estampada em seus olhos. Eu quero mudar, Regina, respondeu ele, mas não sei se consigo ser o homem que você espera. Às vezes me sinto preso, perdido entre o que eu era e o que devo ser. Ela segurou as mãos dele, tentando transmitir coragem. Nós podemos encontrar esse caminho juntos. Mas só se você estiver disposto de verdade. As semanas seguintes foram marcadas por pequenos gestos que indicavam uma tentativa de reconstrução. César passou a participar das reuniões escolares das crianças, ajudava com as tarefas de Clara e mostrava interesse nos hobbies de Lucas. Regina sentia um fio tênue de esperança se formar, mas sabia que as mudanças ainda eram frágeis e que o passado insistia em rondar o presente. Certa tarde, enquanto conversava com Zuleide, confidenciou suas angústias. Eu tento acreditar que ele pode mudar, disse Regina, os olhos marejados, mas às vezes a antiga frieza volta, e eu me sinto tão cansada. Zuleide segurou sua mão com firmeza. Você está fazendo o que pode, Regina. Mas não deixe que a culpa te destrua. Seus filhos precisam de você forte, e você merece ser amada de verdade. No dia seguinte, Regina organizou um passeio ao parque com Clara e Lucas, numa tentativa de resgatar a alegria que parecia se dissipar. Sob o céu cinza, as crianças riam e brincavam, e por um momento, Regina sentiu o peso do mundo se aliviar. Mas, ao voltar para casa, encontrou César sentado sozinho, imerso em pensamentos. Como você está? Perguntou ela, aproximando-se. Ele levantou o olhar, cansado. Confuso, admitiu. Quero ser melhor, mas não sei se consigo. Ela sentiu a fragilidade dele, mas também a necessidade de se preservar. Os dias seguintes foram um jogo de equilíbrio entre esperança e desgaste. Os momentos de carinho eram intercalados com silêncios dolorosos e pequenas brigas que deixavam cicatrizes invisíveis. Regina aprendeu a ouvir os sinais do seu corpo e da alma, entendendo que amar não significava se perder, mas sim encontrar forças para lutar pelo que valia a pena. Numa noite especialmente difícil, após uma discussão com César, ela sentou-se no chão da cozinha, exausta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só quero ser feliz, sussurrou para o vazio. Nesse momento, Clara entrou, abraçando a mãe com toda a ternura que podia. Nós vamos ficar bem, mãe, disse a menina. A gente vai conseguir. Lucas apareceu logo atrás, os olhos brilhando de uma determinação silenciosa. Estamos juntos nessa, completou. Regina sorriu entre as lágrimas, sentindo que, apesar de tudo, havia uma força invisível que os mantinha unidos. Porque a família, afinal, era feita de escolhas diárias, de coragem, de amor, mesmo quando tudo parecia perdido. E ela estava pronta para seguir lutando, um dia de cada vez. O primeiro raio de sol mal tocava a janela quando Regina despertou, já sentindo o peso do dia que se anunciava. Um dia que prometia ser decisivo para sua vida e para a de seus filhos. Durante semanas, uma tensão sutil, quase imperceptível, havia crescido dentro de casa. Mas agora essa tensão estava à beira de se tornar uma tempestade inevitável. No silêncio da cozinha, Regina preparava o café, os olhos fixos na mesa. Clara e Lucas desceram silenciosos,
sentando-se em lados opostos da mesa, como se tentassem criar uma distância segura entre eles para não se ferirem mutuamente. Hoje a gente precisa conversar, falou Regina, tentando soar firme, embora a voz traísse a insegurança. Com calma, vamos encontrar uma forma. Os olhos das crianças refletiam a mistura de esperança e medo que sentiam. Clara mexia nervosamente no copo de suco, enquanto Lucas fitava o prato, fingindo não ouvir a mãe. Regina sabia que eles estavam exaustos emocionalmente, marcados pelas batalhas silenciosas e pelas incertezas de um lar que oscilava entre o amor e a desilusão. No trabalho, a rotina seguia pesada, mas a mente dela se perdia nos pensamentos. Em cada conversa, em cada exame, Regina buscava forças para não desabar. A pressão para ser uma profissional exemplar enquanto tentava salvar sua família era quase insuportável. Na consulta com a terapeuta, Regina revelou os labirintos de sua alma. Sinto que estou dividida, confessou, as lágrimas escorrendo lentamente, entre o amor que ainda sinto por César e o medo de que isso machuque ainda mais meus filhos. Não sei qual caminho tomar. A terapeuta inclinou-se para frente, com um olhar compreensivo. A vida nem sempre nos oferece respostas fáceis, Regina. Mas a decisão mais importante é aquela que protege sua integridade e a deles. Às vezes, amar significa ter coragem para dizer não, para colocar limites. Regina ouviu aquelas palavras como um bálsamo e uma faca ao mesmo tempo. Ela queria acreditar na reconstrução, mas precisava ser realista. Ao voltar para casa naquela tarde cinzenta, encontrou César sentado no jardim, os olhos fixos no horizonte, como se procurasse forças invisíveis. Precisamos ser honestos um com o outro, disse ele, a voz carregada de emoção. Não posso prometer que serei perfeito, mas quero tentar reconstruir o que quebramos. Regina sentou-se ao seu lado, sentindo o coração acelerar. Eu quero acreditar nisso, César, respondeu, com a voz firme, mas tenho que proteger meus filhos. Eles são minha prioridade, sempre. Eles passaram horas conversando, expondo medos, expectativas, frustrações. A conversa foi dolorosa, mas necessária. Regina percebeu que, apesar dos erros e das feridas, ainda havia uma base que poderia sustentar a reconstrução. Nas noites seguintes, a tensão não desapareceu, mas o diálogo tornou-se mais frequente. César tentou, com esforço, ser mais presente e paciente, enquanto Regina aprendeu a equilibrar a esperança com a necessidade de se preservar. Um dia, ao ver Clara desenhando, Regina se ajoelhou ao lado dela. O que você está desenhando, querida? Perguntou. É a nossa casa, respondeu Clara, com um sorriso tímido, mas com janelas abertas para o sol entrar. Regina sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras simples continham toda a complexidade do que estavam vivendo. Lucas, por sua vez, começou a se abrir lentamente, falando sobre seus medos e sobre como sentia falta de um pai que estivesse ao lado deles, e não contra eles. Regina percebeu que, para manter a família unida, teria que ser a rocha em que todos se apoiavam, mesmo quando sentisse que ia desmoronar. Houve dias em que a frustração quase a consumiu. Dias em que as brigas e o silêncio pesado ameaçavam afogar qualquer esperança. Mas, entre lágrimas e risos tímidos, entre noites de desespero e manhãs de coragem, Regina entendeu que o verdadeiro peso das decisões não estava apenas no que ela escolheria, mas no amor que sustentava cada escolha. Porque, no fim das contas, amar é também lutar. Lutar para que o amor sobreviva, mesmo quando tudo parece conspirar contra. E Regina estava pronta para essa luta. O sol começava a dourar as bordas das nuvens, lançando um brilho tímido pela janela da sala. Regina estava sentada no sofá, os dedos entrelaçados em seu colo, observando Clara e Lucas brincarem no chão, entre risos e discussões inocentes de irmãos. Era um momento raro de paz no meio da tempestade que havia se instalado em sua vida. Nos últimos meses, a casa de Regina havia se tornado um campo de batalhas e pequenas vitórias, onde o amor tentava encontrar espaço para florescer entre os escombros das mágoas. César continuava lutando para mudar, tentando se aproximar dos filhos, mas as feridas deixadas por suas atitudes anteriores ainda latejavam nos corações das crianças, e na própria alma de Regina. Naquele dia, Regina sentia uma mistura confusa de esperança e cansaço. A esperança nas mudanças que começavam a surgir, por menores que fossem,
O cansaço de carregar o peso de tantos sentimentos, de tantas responsabilidades. Clara, com seus cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, se aproximou da mãe e sentou-se ao seu lado, segurando-lhe a mão. Mãe, você acha que as coisas vão melhorar de verdade? Perguntou a menina, a voz cheia de uma inocência misturada com medo. Regina apertou a mão da filha com carinho. Eu quero acreditar que sim, Clara. A gente vai dar um jeito, juntos. Lucas, que estava construindo uma torre de blocos, olhou para os dois com os olhos brilhando. A gente precisa ser forte, né? Disse ele, mais para si mesmo do que para a mãe. Regina sorriu com tristeza. Precisamos, meu amor. E eu prometo que vou fazer tudo o que puder para proteger vocês. Nos dias seguintes, César mostrou uma vontade maior de estar presente. Ajudou Lucas com as lições de matemática, e convidou Clara para um passeio no parque, algo que ele não fazia há meses. Pequenos gestos que significavam muito para Regina, que guardava cada um deles como fragmentos de esperança. Mas nem tudo era simples. Algumas noites, quando o cansaço tomava conta, as velhas discussões ressurgiam. Palavras cortantes, silêncios carregados, olhares que evitavam o encontro. Regina sentia o corpo e a alma exaustos, como se cada palavra dita mal fosse uma ferida aberta. Numa dessas noites, depois de uma discussão especialmente dura, Regina entrou no quarto dos filhos para encontrar Clara chorando silenciosamente. O que aconteceu, meu amor? Perguntou, sentando-se ao lado da menina. Eu só queria que tudo fosse como antes, sussurrou Clara, os olhos marejados. Regina abraçou forte, tentando transmitir toda a força que sentia e nem sempre conseguia expressar. A gente vai passar por isso, querida. Eu prometo que vou fazer de tudo para que a gente fique bem. Na manhã seguinte, Regina decidiu que era hora de buscar apoio externo para as crianças. Marcou sessões de terapia para Clara e Lucas, entendendo que eles precisavam de um espaço seguro para expressar suas emoções e medos. Na primeira consulta, Clara falou sobre o pai com uma mistura de saudade e ressentimento. Lucas, por sua vez, mostrou-se mais reservado, mas aos poucos começou a confiar na terapeuta. Regina acompanhava cada passo com uma mistura de orgulho e dor. Orgulho pela coragem dos filhos em enfrentar seus sentimentos. Dor por saber que nenhuma mãe deveria vê-lo sofrer. Enquanto isso, a relação entre Regina e César seguia em um caminho tortuoso, cheio de altos e baixos. Os momentos de ternura eram frequentemente seguidos por dúvidas e ressentimentos. Certa tarde, durante um jantar silencioso, César tomou a iniciativa. Regina, eu sei que errei muito, e que nem sempre fui o homem que você e as crianças mereciam. Mas eu quero tentar, de verdade. Regina olhou para ele, sentindo a sinceridade naquele pedido. Eu também quero tentar, César. Mas não podemos fingir que está tudo bem. A ferida ainda está aberta, e vai levar tempo para cicatrizar. Ele assentiu, a expressão sincera. Eu entendo. Só peço que não desistam de mim. Ela suspirou, sentindo o coração apertado. Não vamos desistir. Mas temos que ser honestos, com nós mesmos e uns com os outros. Nos dias que seguiram, Regina tentou cultivar a paciência e a esperança, mesmo quando a exaustão ameaçava vencê-la. Nas pequenas conquistas da rotina familiar, ela encontrava força para continuar. Na escola, Clara começou a apresentar sinais de melhora, mostrando mais entusiasmo e confiança. Lucas, mais reservado, parecia lentamente se abrir para o mundo, um passo de cada vez. Regina sabia que o caminho ainda seria longo e difícil, mas decidiu que cada pequeno avanço valia a pena. Porque entre o amor e o sangue, entre o medo e a esperança, estava a força silenciosa de uma mãe que lutava, todos os dias, pelo que era certo. Numa manhã fria de sábado, Regina acordou antes das crianças. Na cozinha, preparava o café quando ouviu passos lentos. Era Lucas, com os olhos inchados de sono e o olhar distante. Mãe! Chamou ele, hesitante. Ela se aproximou e o abraçou, sentindo o garoto estremecer. Quer conversar? Perguntou com voz suave. Lucas assentiu. Sentaram-se à mesa, e ele começou a falar dos medos que tinha. O medo de perder o que restava da família, o medo de que o pai desistisse de verdade. Eu não sei se consigo, disse, quase sussurrando. Regina segurou suas mãos.
Você é mais forte do que imagina, filho. E não está sozinho. Eu e sua irmã estamos aqui para você. Sempre. Mais tarde, Clara apareceu, trazendo um desenho colorido. Era um retrato da família. Eles de mãos dadas, sorrindo, sob um céu azul. Fiz para a gente, disse a menina, os olhos brilhando. Regina beijou sua testa, emocionada. É lindo, Clara. Vamos guardar para lembrar que, apesar das dificuldades, o amor ainda vive aqui. Naquela tarde, César telefonou para Regina para contar que havia conseguido marcar uma reunião com um grupo de apoio para pais. Estava decidido a buscar ajuda para entender melhor como lidar com suas próprias emoções e melhorar sua relação com as crianças. Regina viu ali mais um passo importante, um gesto de compromisso que, embora tímido, mostrava a disposição dele para tentar. Nos dias que se seguiram, pequenas mudanças começaram a surgir. César passava a preparar o café da manhã para as crianças, levava Clara para suas aulas de dança e tentava ouvir Lucas com mais atenção. Em um desses momentos, enquanto caminhavam juntos para a escola, César falou com sinceridade. Sei que errei muito, e que não tenho o direito de pedir perdão tão fácil. Mas quero que vocês saibam que estou tentando ser um pai melhor. Lucas olhou para ele com os olhos brilhando. Eu quero acreditar nisso, pai. Clara, sorrindo timidamente, acrescentou. A gente pode tentar de novo. Regina sentiu uma esperança crescer dentro de si, um brilho que há muito não via no olhar das crianças. Mas ainda havia dias difíceis. Dias em que as sombras do passado ameaçavam apagar a luz que eles tentavam reacender. Certa noite, após uma discussão, Regina sentou-se sozinha na varanda, o coração apertado. Lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto. Como seguir em frente? Perguntou para o vazio. Foi quando Clara apareceu, trazendo um cobertor e sentando-se ao lado da mãe. A gente vai dar um jeito, mãe. Porque a gente tem que dar. Juntos. Regina abraçou a filha, sentindo que, apesar de tudo, havia um caminho para seguir. Um caminho difícil, cheio de incertezas, mas também iluminado pela força do amor. Do amor que não se rende, que luta e resiste. E, naquele momento, ela soube que não importava o que viesse pela frente. Ela estava pronta para enfrentar, para proteger, para amar, com todas as suas forças. Porque, no fim, era isso que importava. Regina acordou antes do sol, com a cabeça pesada e o coração inquieto. Os sonhos daquela noite voltavam com uma clareza quase dolorosa. Rostos, vozes e lembranças que ela tentava evitar, mas que insistiam em se fazer presentes. Eram ecos do passado que, mesmo depois de tantos anos, ainda reverberavam em sua alma. Ela se levantou devagar, tomou um banho quente e foi para a cozinha preparar o café. Enquanto mexia a panela, seus olhos se perderam nas fotos que decoravam a parede. Imagens de uma vida inteira, de momentos felizes e dolorosos, de risos das crianças, de viagens, festas e até mesmo daqueles dias mais difíceis em que se sentia à beira do desespero. Regina sabia que precisava olhar para tudo aquilo com coragem, porque era ali que morava sua história, suas raízes e seu verdadeiro motivo para continuar lutando. Quando Clara e Lucas acordaram, o ar na casa já estava impregnado de uma calma rara. Regina se esforçava para manter aquele ambiente de tranquilidade, apesar das tempestades que ameaçavam surgir a qualquer momento. Depois do café da manhã, a rotina os levou à escola, como sempre, mas naquele dia algo inesperado aconteceu. No caminho, perto do portão da escola, um homem parou, olhando fixamente para Regina. Ela o reconheceu imediatamente. Era Daniel, um amigo de longa data, alguém que havia feito parte de sua vida antes de tudo desmoronar. Regina! Chamou ele, hesitando, meio surpreso. Ela parou, o coração acelerado, mas tentou sorrir com naturalidade. Daniel, quanto tempo! Eles trocaram algumas palavras e um breve abraço, revelando a saudade e o carinho guardados, mesmo com o tempo e a distância. Daniel perguntou como ela estava e se podia ajudar de alguma forma. O encontro trouxe à tona lembranças que Regina pensava ter deixado para trás. A força da amizade, a cumplicidade que um dia os uniu, a esperança que às vezes precisava ser relembrada. Durante o dia, aquela conversa inesperada ficou martelando em sua cabeça. Regina se perguntou se, talvez, era hora de buscar ajuda fora da bolha em que estava. Ela estava exausta de carregar tudo sozinha,
de lutar contra sentimentos conflitantes, de tentar ser perfeita para os filhos e para César. E César, por sua vez, seguia tentando se redimir, mas o caminho era mais difícil do que imaginara. Naquela noite, após o jantar, uma discussão entre ele e Lucas fez o coração de Regina apertar. As palavras foram duras e a tensão invadiu o ambiente como uma nuvem negra. Lucas, magoado com algo que o pai havia dito, bateu à porta do quarto, e o silêncio que ficou na sala parecia um abismo impossível de atravessar. Regina sentou-se, cansada, sentindo o peso de tudo em seus ombros. Mas foi Clara quem surpreendeu a todos. Com a maturidade e sensibilidade que a idade ainda não deveria ter dado a ela, a menina se aproximou do pai e falou com firmeza. Pai, por favor, não brigue com meu irmão. A gente está tentando, e precisa um do outro. César olhou para Clara, seus olhos suavizando. Ele suspirou, sentindo o próprio cansaço e a vontade sincera de fazer diferente. Você tem razão, Clara. Eu não deveria agir assim. Regina sentiu uma pontada de orgulho e uma lágrima teimosa escorrendo. A família estava longe da perfeição, mas a luta para mantê-la unida e forte era o que mantinha tudo vivo. Nos dias que se seguiram, Regina decidiu agir com mais determinação para ajudar as crianças a superar as feridas do passado. Ela entrou em contato com a terapeuta que acompanhava Clara e Lucas e pediu para ter algumas sessões em conjunto, para que pudesse entender melhor o que eles estavam sentindo e como ajudá-los. Durante uma dessas sessões familiares, os sentimentos reprimidos começaram a emergir, às vezes em forma de lágrimas, outras em silêncios pesados. César teve que encarar o impacto real de suas atitudes e ouvir o que Lucas e Clara tinham para dizer, nem sempre fácil, mas necessário. Clara falou sobre a insegurança que sentia, o medo constante de não ser aceita pelo pai, a vontade de ser amada do jeito que ela era. Lucas revelou sua raiva misturada com desejo de aceitação, suas noites difíceis e a confusão dentro dele. Regina, por sua vez, sentiu-se partilhando o peso de suas dores, mas também recebendo uma força renovada ao ver que, aos poucos, a comunicação entre eles melhorava. Num fim de semana, César surpreendeu a todos ao organizar um passeio simples, mas cheio de significado, um piquenique no parque perto de casa. Era a primeira vez em muito tempo que ele propunha algo assim, sem que Regina precisasse sugerir. No parque, entre risadas tímidas e conversas hesitantes, algo novo começou a surgir. A convivência fluía com menos tensões, e os olhos das crianças brilhavam mais. Clara puxou César para uma roda de bicicleta, mostrando-lhe seu talento e sua alegria. Lucas, apesar da timidez, aceitou o convite para jogar bola. Regina observava tudo com um sorriso contido, sentindo que aquela era uma pequena vitória, um passo na direção certa. Ainda assim, a jornada era árdua. Nem sempre os esforços de César eram suficientes para apagar as mágoas, nem Regina conseguia conter seus medos. Muitas vezes, no silêncio da noite, ela chorava sozinha, questionando se aquela luta valia a pena. Mas quando ouvia a voz suave de Clara dizendo "eu acredito na gente" ou o abraço apertado de Lucas, sabia que não havia outra escolha. Porque, para Regina, para César e para as crianças, o amor era a única bússola que os guiava, mesmo quando o caminho parecia incerto. E os ecos do passado, embora dolorosos, serviam para lembrá-los do quanto era importante seguir em frente. Os dias que se seguiram àquele piquenique no parque trouxeram um certo alívio para Regina, César e as crianças. Aquele momento simples, mas cheio de significado, parecia ter aberto uma pequena fresta de luz num período tão carregado de sombras. Porém, Regina sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir. Era preciso transformar essas migalhas de esperança em uma base sólida, capaz de sustentar uma família inteira. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, com uma sensação estranha de ansiedade misturada com determinação. Enquanto preparava o café, pensava em como poderia ajudar César a se aproximar mais das crianças, sem pressionar ninguém, mas ao mesmo tempo sem abrir mão da sua própria integridade. Quando Clara e Lucas apareceram na cozinha, Regina os chamou para uma conversa, algo que vinha adiando havia semanas. Quero que saibam que, apesar de tudo, eu estou muito orgulhosa de vocês, começou ela, sorrindo suavemente. Sei que não é fácil passar por tudo isso, mas vocês são muito corajosos. Clara sorriu, ainda meio tímida, e Lucas acenou com a cabeça, como se concordasse. A gente vai conseguir, mãe,
disse Clara, com aquela mistura de esperança e maturidade que surpreendia Regina. Regina os abraçou, sentindo-se fortalecida por aquela demonstração de confiança. Mais tarde, César chegou para o café da manhã, trazendo no rosto uma expressão de quem havia passado a noite em claro, pensando em como ser um pai melhor. Eu pensei em algo, começou ele, hesitante, que talvez a gente pudesse estabelecer algumas regras da casa. Não regras para controlar, mas para que a gente saiba como se respeitar melhor. Regina o observou, surpresa e, ao mesmo tempo, aliviada. Era a primeira vez que ele propunha algo assim, com tanta clareza e vontade de mudança. Pode ser uma boa ideia, respondeu ela. A gente pode fazer isso juntos, ouvindo o que as crianças têm a dizer também. Naquela tarde, sentaram-se à mesa da sala com Clara e Lucas, cada um com um papel e uma caneta, prontos para escrever suas próprias regras. O exercício foi mais do que esperado, trouxe à tona emoções, revelações e até algumas risadas, naquele espaço de confiança que estava sendo construído a duras penas. Lucas pediu que os gritos fossem evitados na casa. Clara pediu mais momentos juntos, para brincar e conversar sem pressa. César, por sua vez, pediu paciência e compreensão, reconhecendo suas falhas. Regina ficou emocionada. Aquela troca sincera, apesar das dificuldades, mostrava que ainda havia esperança. Que, mesmo com os muros que o passado havia erguido, era possível construir pontes. Nos dias seguintes, as regras da casa passaram a ser um guia, nem sempre seguidas com perfeição, mas sempre lembradas como um compromisso coletivo. Regina sentia que, pouco a pouco, as tensões diminuíam, dando espaço para o diálogo e para o afeto. Entretanto, nem tudo era um caminho de flores. Um episódio em particular trouxe à tona o quanto as feridas ainda eram profundas. César, no momento de estresse no trabalho, chegou em casa irritado. Clara, tentando se aproximar para mostrar um desenho que havia feito para ele, recebeu uma resposta fria e dura. O olhar desapontado da menina partiu o coração de Regina. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Regina conversou com César, tentando entender o que estava acontecendo. Você está se sobrecarregando, disse ela, com calma, e isso está afetando a todos. Ele suspirou, jogando a cabeça para trás. Eu sei, mas às vezes parece que não consigo dar conta de tudo. Trabalho, família, as cobranças. Regina se aproximou e segurou suas mãos. A gente precisa aprender a pedir ajuda, César. Você não está sozinho nessa. Ele a olhou nos olhos, pela primeira vez em muito tempo, com uma sinceridade que comoveu Regina. Quero ser o homem que vocês merecem, disse ele, quase num sussurro. E está no caminho, respondeu ela, beijando sua testa. Nos dias seguintes, César começou a fazer mudanças concretas. Delegou algumas tarefas no trabalho, pediu apoio a amigos e, principalmente, dedicou mais tempo à família. Regina viu um homem renovado, disposto a lutar não apenas pelo amor que sentia por ela, mas pelo bem-estar dos filhos. Clara e Lucas responderam à mudança com pequenos gestos. Um sorriso, um abraço, uma palavra carinhosa. Regina sabia que ainda havia um longo caminho, mas sentia que estavam todos mais próximos. Um dia, durante um jantar tranquilo, Clara pediu para falar. Mãe, pai, eu quero dizer que eu amo vocês, mesmo com tudo o que aconteceu. Lucas completou, com um sorriso tímido. A gente está tentando, e eu acho que a gente vai conseguir. Regina sentiu as lágrimas subirem, mas segurou-as com um sorriso. Era nesses momentos que ela sabia que a luta valia a pena. Porque entre pontes e muros, entre erros e acertos, o que importava era o amor que ainda pulsava forte dentro daquela casa. E, enquanto ele existisse, sempre haveria esperança. Os dias que se seguiram àquele jantar tranquilo foram uma mistura complexa de esperança e tensão para Regina. Por mais que ela sentisse que César estava realmente se esforçando para mudar, não apenas por ela, mas pelos filhos, pela família que eles tentavam reconstruir. A paz parecia tão frágil quanto uma taça de cristal, prestes a se estilhaçar com qualquer impacto. Na manhã seguinte, a chuva caía constante, formando cortinas de água sobre as janelas da casa. O céu cinzento parecia refletir o turbilhão de emoções que martelava a cabeça de Regina enquanto ela preparava o café. Pensava nas conversas sinceras que tinham tido, nas pequenas vitórias,
mas também nos conflitos silenciosos que ainda não tinham desaparecido. Aquele silêncio, muitas vezes, era mais pesado do que as palavras ditas às pressas. Lucas estava estranho nos últimos dias, mais fechado e reservado. Evitava os olhares, as perguntas e até mesmo os pequenos gestos de carinho. Clara, por sua vez, carregava um peso de responsabilidade que parecia muito maior do que a idade permitia. Regina sabia que, apesar dos esforços para manter a harmonia, as feridas dentro da família ainda estavam abertas, sangrando silenciosamente. César chegava do trabalho com um semblante cansado, seus olhos carregando o peso de batalhas internas que ele raramente compartilhava. Regina o observava de longe, desejando poder aliviar aquele fardo, mas sem saber como. Sabia que o passado dele, os medos e as inseguranças, ainda o perseguiam com a mesma intensidade. Naquela tarde, a tensão que vinha crescendo explodiu de forma inesperada. Uma simples discussão sobre os deveres escolares se transformou em um confronto muito maior. Lucas, irritado, levantou a voz para o pai, frustrado com a pressão e a sensação de nunca ser bom o suficiente. César, cansado e pressionado pelo trabalho, respondeu com palavras ríspidas, e a atmosfera na sala ficou carregada. Clara tentou intervir, querendo mediar o conflito, mas foi interrompida com um tom duro que a deixou sem chão. Regina, desesperada, tentou apaziguar os ânimos, mas sentiu o nó apertar na garganta, como se os muros que haviam construído durante anos começassem a ruir, revelando tudo o que havia sido escondido. Após a discussão, César saiu para dar uma volta, deixando Regina sozinha com as crianças. Ela aproveitou aquele momento para se sentar com eles, buscando forças no abraço apertado que só os filhos podiam oferecer. Eu sei que está difícil, falou com voz suave, e que às vezes parece que tudo está contra a gente. Mas é importante lembrar que sentir raiva, tristeza e medo não é errado. O que importa é não deixar que esses sentimentos nos destruam. Lucas olhou para a mãe com uma expressão séria, os olhos carregados de mágoa. Às vezes eu só queria que o pai fosse diferente, que ele gostasse da gente do jeito que somos, disse ele, a voz embargada. Clara concordou, os olhos marejados. Eu também. Regina segurou as lágrimas, tentando se mostrar forte, mas seu coração se partia em 1000 pedaços. Ela se sentia dividida entre o amor que sentia por César e a vontade imensa de proteger os filhos daquele sofrimento. Quando César voltou, o clima estava mais calmo, mas a tensão ainda pairava no ar. Sentaram-se na sala para conversar, cada um expondo seus sentimentos com uma sinceridade dolorosa. César admitiu seus medos e inseguranças, suas falhas e arrependimentos. Regina, por sua vez, falou sobre suas preocupações, seu medo de perder o que restava daquela família. Foi um momento de vulnerabilidade que os aproximou, mas também evidenciou o quanto ainda havia para curar. As palavras que saíram naquela noite eram como feridas abertas, mas que, aos poucos, começavam a cicatrizar. Nos dias seguintes, Regina procurou alternativas para fortalecer a família. Pesquisou grupos de apoio, consultou terapeutas especializados em dinâmicas familiares e tentou envolver César nas decisões. Sentia que precisavam de ajuda externa para lidar com o turbilhão emocional que carregavam. A jornada não foi fácil. Houve momentos de recaída, discussões acaloradas, noites insones e dúvidas que ameaçavam minar a esperança. Mas também houve sorrisos tímidos, abraços apertados e o sentimento silencioso de que, apesar de tudo, estavam juntos. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando Clara, numa atitude surpreendente, escreveu uma carta para o pai. Nela, expressava seus sentimentos com uma maturidade que comovia até Regina. Falava sobre o medo de não ser aceita, sobre a vontade de se sentir amada e respeitada do jeito que era, sem cobranças ou críticas. César leu a carta em silêncio, os olhos marejados, e a guardou perto do coração como um tesouro precioso. Para Regina, aquele gesto simbolizava a força das crianças e a necessidade de que todos, juntos, continuassem lutando pelo amor que ainda resistia. Ainda assim, os dias traziam seus desafios. Houve um momento em que Lucas, em um acesso de raiva, saiu correndo de casa após uma briga com o pai. Regina e César passaram horas angustiados, procurando pelas ruas da vizinhança até finalmente encontrá-lo sentado sozinho em um banco de praça, com o rosto escondido nas mãos. Foi uma noite de lágrimas,
pedidos de desculpas e promessas de mudança. César se comprometeu a buscar ajuda para controlar seu temperamento, e Regina reforçou seu papel de apoio e proteção aos filhos. O clima dentro de casa começou a melhorar, embora ainda carregasse um resquício de tensão. As conversas se tornaram mais frequentes, o diálogo mais aberto, e as pequenas vitórias do dia a dia começaram a somar. Em um sábado de manhã, César acordou cedo e preparou um café da manhã especial para as crianças, algo que nunca havia feito antes. Clara e Lucas ficaram surpresos, mas encantados com o gesto. Regina os observava com o coração aquecido, sentindo que aquela era uma semente de um novo começo. Naquele dia, a família passou o tempo junta, entre jogos, histórias e risadas, redescobrindo o prazer de estar um com o outro. No entanto, Regina sabia que a luta não estava vencida. Ainda haveria tempestades, dúvidas e medos. Mas também sabia que, enquanto houvesse coragem para enfrentar tudo aquilo, haveria amor para sustentar cada passo. Porque, no fim das contas, era essa coragem que mantinha viva a chama da esperança. A esperança de que, apesar de tudo, a família Albuquerque poderia encontrar a paz que tanto buscava. E, enquanto eles se segurassem uns aos outros, mesmo nas tempestades internas, nada seria impossível. Os dias que se seguiram àquela última noite turbulenta trouxeram um misto de cansaço, esperança e inquietação para a família Albuquerque. Regina sentia em seu peito uma mistura de alívio e apreensão. Alívio por ver que César realmente buscava mudança, e apreensão pelo que ainda poderia surgir no caminho tortuoso que trilhavam juntos. Era como caminhar numa corda bamba, onde cada passo exigia equilíbrio, força e muita coragem. O trabalho pesado de César exigia muitas horas e deixava-o exausto. Os dias pareciam se repetir em uma rotina cansativa. Acordar cedo, enfrentar o trânsito, lidar com as demandas do escritório e voltar para casa com o peso da responsabilidade acumulada. Regina, por sua vez, dividia-se entre as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, o suporte emocional que todos precisavam e o desafio constante de ser o pilar que sustentava a casa. Ela sabia que não podia carregar tudo sozinha, mas naquele momento, era o que a vida lhes exigia. Uma força silenciosa que vinha do amor e da determinação. Numa manhã cinzenta de terça-feira, o céu carregado refletia o estado de espírito que pairava sobre a casa. Clara acordou com uma expressão preocupada, como se algo a incomodasse profundamente. A escola, que para muitas crianças é um lugar de descobertas e alegrias, havia se tornado para ela um campo minado de olhares críticos, comentários maldosos e a constante sensação de não ser compreendida. Uma luta diária para se encaixar em um ambiente que parecia não aceitar suas diferenças. Enquanto tomavam o café da manhã, Clara, hesitante, compartilhou um segredo que vinha guardando para si mesma, escondido entre medos e expectativas. Mãe, eu me inscrevi para um concurso de redação na escola. Sua voz tremia levemente, a insegurança revelando-se em cada sílaba. Quero escrever sobre a nossa família. Mas tenho medo que meu pai não goste do que eu vou dizer. Regina sentiu o peito apertar, mas sorriu com ternura, admirando a coragem da filha. Escrever é uma forma poderosa de libertar o que sentimos. Clara, se você quer contar a sua verdade, eu estarei ao seu lado, sempre, disse, envolvendo a menina num abraço protetor. Lucas, que até então ouvirá a conversa calado, sentiu-se motivado a falar também, quebrando seu silêncio com uma voz cheia de determinação. Eu queria participar também. Acho que a gente precisa contar a nossa verdade, não é? Seus olhos brilharam com um misto de esperança e desafio. Regina sentiu o coração apertar com a coragem dos filhos. Sabia que contar a verdade era um passo crucial, mas também perigoso, porque significava enfrentar não apenas o passado, mas as consequências no presente. Contar a verdade é um passo importante, explicou, mas é preciso coragem para enfrentar o que vem depois. Nem sempre as coisas vão ser fáceis, mas é a partir dela que a gente começa a se curar. Pouco depois, César chegou em casa, ainda visivelmente cansado, mas disposto a ouvir. Regina percebeu que aquele era um momento crucial para a família. Uma oportunidade de aproximar corações e derrubar barreiras que ainda os separavam. Na escola, Clara e Lucas dedicaram-se com afinco aos seus textos, colocando no papel emoções que muitas vezes ficaram presas no silêncio. Relatos de medo, amor, raiva, esperança e dor entrelaçavam-se em palavras sinceras e profundas,
que revelavam a alma da família que lutava para se manter unida. Enquanto isso, Regina e César tentavam equilibrar seus próprios sentimentos. Ele reconhecia as dificuldades de ser um marido e pai melhor, ao mesmo tempo em que lutava contra seus próprios demônios e a culpa que carregava. Regina buscava não perder a fé naquele amor que, mesmo marcado por cicatrizes, ainda pulsava forte e dava sentido à sua vida. Na noite da apresentação dos textos, a escola estava lotada de familiares, professores e amigos. Clara e Lucas subiram ao palco com uma mistura de nervosismo e orgulho. Clara leu sua redação com a voz embargada, falando sobre a força que encontrou dentro da família e a esperança de dias melhores. Lucas, por sua vez, falou com emoção sobre a importância do amor verdadeiro, mesmo quando ele parece difícil e falho. Quando César ouviu as palavras dos filhos, um nó apertou sua garganta. Pela primeira vez, ele sentiu a dimensão real do que precisava mudar, não apenas para eles, mas para si mesmo também. Ao final da apresentação, Regina segurou a mão dele com firmeza e sorriu. "Estamos dando passos", disse, com um misto de esperança e alívio. "Sim", respondeu ele, com sinceridade. "Ainda há muito a aprender, mas estou disposto a tentar." Naquela noite, ao voltarem para casa, os 4 estavam cansados, mas um sentimento novo os envolvia: a certeza de que a luta valia a pena. Eles ainda não haviam chegado ao fim da jornada, mas estavam, enfim, caminhando juntos. A semana seguinte trouxe novos desafios. Lucas, especialmente, sentia o peso da responsabilidade e a necessidade de corresponder às expectativas do pai, o que o levava a momentos de frustração. Em um desses episódios, após uma discussão com César sobre suas notas na escola, ele saiu correndo de casa em meio a uma tempestade inesperada. Regina e César passaram horas angustiados, procurando pelas ruas da vizinhança, ligando para amigos e parentes, sentindo medo apertar seus corações. Finalmente, encontraram Lucas sentado sozinho em um banco de praça, com o rosto enterrado nas mãos, visivelmente abatido. Foi uma noite de lágrimas, pedidos de desculpas e promessas de mudança. César se comprometeu a buscar ajuda para controlar seu temperamento e suas cobranças, e Regina reforçou seu papel de apoio e proteção para os filhos. A partir dali, o clima dentro de casa começou a melhorar, embora ainda carregasse resquícios de tensão. As conversas tornaram-se mais frequentes, o diálogo mais aberto, e as pequenas vitórias do dia a dia passaram a somar, fortalecendo os laços familiares. Num sábado de manhã, César surpreendeu a todos ao acordar cedo e preparar um café da manhã especial para as crianças, algo que nunca havia feito antes. Clara e Lucas ficaram surpresos, mas encantados com o gesto inesperado. Regina os observava em silêncio, sentindo o coração aquecer ao ver que aquelas pequenas ações eram sementes de um novo começo. Naquele dia, a família passou horas juntas, entre jogos, histórias e risadas, redescobrindo o prazer de estar um com o outro, mesmo que a perfeição ainda fosse uma meta distante. Regina sabia que a luta não estava vencida. Ainda haveria tempestades, dúvidas e medos. Mas também sabia que, enquanto houvesse coragem para enfrentar tudo aquilo, haveria amor para sustentar cada passo. E, no fim, era essa coragem que mantinha viva a chama da esperança. A esperança de que, apesar de tudo, a família Albuquerque poderia encontrar a paz que tanto buscava. Enquanto eles continuassem a se apoiar mutuamente, mesmo nas tempestades internas, nada seria impossível. O sol nascente daquele domingo parecia iluminar mais do que apenas a casa dos Albuquerque. Iluminava também as esperanças renascidas naquela família que, apesar das feridas, buscava se reerguer. Regina acordou cedo, com o coração inquieto e a mente cheia de pensamentos. Sabia que os próximos passos seriam decisivos para consolidar as mudanças que vinham acontecendo. César, que normalmente gostava de dormir até mais tarde nos fins de semana, já estava na cozinha preparando café para todos. O aroma de pão fresco misturado ao cheiro forte do café preenchia o ambiente, trazendo um pouco de conforto para aquele dia. Clara e Lucas, animados, conversavam sobre os planos para a tarde. Um passeio no parque, talvez um filme em família, coisas simples que, há pouco tempo, pareciam distantes. Regina observava tudo com um sorriso contido. Havia um sentimento crescente de gratidão, mas também um alerta silencioso. Sabia que o passado ainda estava ali, escondido nas sombras,
pronto para ressurgir a qualquer momento. Durante o café, César resolveu compartilhar com Regina uma decisão importante. Eu marquei uma consulta com um terapeuta, disse, com uma voz mais firme do que de costume. Acho que chegou a hora de eu enfrentar o que está dentro de mim. Não posso continuar deixando que tudo isso afete vocês. Regina sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Era um passo grande, e não poderia subestimá-lo. Eu fico muito feliz, César. Isso vai ajudar não só você, mas toda a nossa família. Mas, como nem tudo é tão simples, aquele passo também trouxe à tona antigos fantasmas. No meio da tarde, enquanto caminhavam pelo parque, César recebeu uma ligação que fez seu semblante mudar. Era uma notícia que mexia com seu passado, um conflito antigo envolvendo um parente próximo que ele havia tentado ignorar por anos. Regina percebeu a mudança imediata na expressão dele e o puxou para um canto mais reservado do parque. O que aconteceu? Perguntou, preocupada. César suspirou fundo, lutando contra a raiva e a frustração. É o meu irmão. Ele está metido em problemas sérios, e parece que quer me envolver nisso de novo. Eu jurei que tinha deixado tudo isso para trás, mas agora sinto que o passado está me alcançando. Regina segurou a mão dele com firmeza. Você não está sozinho, César. Vamos enfrentar isso juntos. Nos dias seguintes, a tensão voltou a rondar a casa dos Albuquerque. César, tentando manter a serenidade, passava horas no telefone e se reunia com advogados e pessoas do seu círculo para resolver a situação. Regina, ao mesmo tempo, se desdobrava para cuidar dos filhos e manter a estabilidade emocional de todos. Clara, mais perceptiva do que jamais havia sido, sentia a atmosfera carregada e buscava formas de ajudar. Mãe, acho que a gente devia fazer algo para distrair o pai, sugeriu um dia, após a escola. Como o quê? Perguntou Regina, curiosa. Um jantar especial, ou uma noite de jogos em família. Algo para a gente mostrar que estamos juntos. Regina sorriu com a ideia e decidiu planejar uma noite diferente, um momento para reforçar os laços e aliviar as tensões. Naquela noite, a sala foi transformada em um espaço acolhedor. Velas, música suave e uma mesa farta preparada por Regina com a ajuda das crianças. César chegou do trabalho surpreso, mas emocionado com o esforço da família. Durante o jantar, entre risadas e conversas leves, Regina percebeu que, apesar dos problemas externos, o amor que os unia continuava sendo a força mais poderosa. Porém, a paz ainda era frágil. César, embora determinado a mudar, ainda lutava contra a sombra do passado que teimava em puxá-lo para baixo. Em um momento de fragilidade, ele desabafou com Regina. Eu tenho medo, Regina. Medo de perder vocês, de não ser o homem que vocês merecem. Ela o abraçou com ternura. Ninguém é perfeito, César. O importante é que você está tentando, e isso já faz toda a diferença. Enquanto isso, Clara e Lucas continuavam crescendo, enfrentando seus próprios desafios. A escola era um campo de batalha onde eles precisavam provar que eram mais do que os rótulos impostos a eles. Regina se orgulhava da coragem dos filhos, mas sabia que o caminho ainda seria longo. Naquela semana, Clara teve uma apresentação na escola, onde compartilhou um poema que escrevera sobre a família e a luta por amor e aceitação. A emoção tomou conta da plateia, e César não conseguiu conter as lágrimas. Foi um momento que marcou a todos. A prova de que, apesar de tudo, o amor podia vencer. Regina sentiu uma onda de esperança inundar seu coração. Ela sabia que a estrada seria cheia de curvas, mas estava certa de que, juntos, eles seriam capazes de seguir em frente. E assim, a família Albuquerque continuava sua caminhada, entre o amor e o sangue, lutando para encontrar a paz que tanto desejavam. A casa dos Albuquerque estava mergulhada em um silêncio carregado de expectativas naquela manhã de segunda-feira. Regina acordou com o coração acelerado, um pressentimento que não conseguia explicar. Nos últimos dias, os pequenos sinais de melhora tinham dado lugar a uma inquietação que pairava no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. César, por sua vez, parecia distante, imerso em pensamentos que ele tentava esconder atrás do semblante calmo que sempre usava diante da família. Regina sabia que o peso do passado ainda o assombrava, mas ela não tinha ideia do que realmente o consumia. Quando os filhos saíram para a escola, Regina resolveu falar com César. Amor, você tem estado tão fechado.
O que está acontecendo? Ele hesitou por um momento, depois suspirou profundamente. Regina, preciso te contar algo. É sobre o meu irmão. As coisas que ele tem feito estão afetando não só ele, mas também a mim. Eu pensei que tinha me afastado daquela vida, mas parece que ela está me puxando de volta. Regina segurou a mão dele com firmeza, tentando transmitir força. Nós vamos passar por isso juntos. Você não está sozinho. César assentiu, mas seus olhos revelavam o conflito interno que ele enfrentava. As noites seguintes foram marcadas por conversas intensas e decisões difíceis. Ele precisaria fazer escolhas que poderiam mudar para sempre o rumo da família. Em meio a tudo isso, Clara recebeu um convite inesperado. Uma bolsa de estudos para uma escola particular que valorizava a diversidade e o respeito às diferenças. Era uma oportunidade única, mas também um desafio. Deixar a escola onde estava, os amigos, a rotina. Regina viu no olhar da filha a dúvida e o medo, mas também a esperança. O que você acha? Perguntou delicadamente. Clara refletiu por um momento. Eu quero tentar, mãe. Acho que lá eu posso ser eu mesma, sem medo. Lucas, por sua vez, enfrentava seu próprio dilema. Com o pai mais presente, sentia que precisava encontrar seu espaço, sua identidade, longe das sombras das tensões familiares. Passava horas desenhando, escrevendo histórias, pouco a pouco, descobria sua paixão pela arte. Regina sentia orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Sabia que precisaria ser forte para apoiar os dois filhos, cada um trilhando caminhos diferentes, mas igualmente desafiadores. César, apesar das dificuldades, estava decidido a buscar ajuda profissional para lidar com os fantasmas do passado e não permitir que eles destruíssem o que ele tanto amava. A família começou a participar de sessões de terapia em conjunto, aprendendo a se comunicar de forma mais aberta e verdadeira. Descobriam, aos poucos, que o diálogo era a ponte que podia salvar relações. Numa dessas sessões, um momento marcou a todos. Clara, com a voz firme, disse: Eu sei que nem sempre as coisas foram fáceis, mas eu quero que a gente seja uma família de verdade. Sem mentiras. Sem medo. Lucas concordou com um sorriso tímido. A gente pode tentar, né? Regina sentiu as lágrimas escorrerem, mas sorriu. Era o começo de algo novo, um renascimento. Naquele mesmo dia, César recebeu uma notícia que poderia mudar tudo. Seu irmão havia decidido buscar ajuda também, disposto a enfrentar seus próprios erros. Era um sinal, um ponto de virada. A noite chegou silenciosa, mas carregada de significado. A família Albuquerque estava cansada, mas unida como nunca antes. Sabiam que ainda havia muito a ser enfrentado, mas agora tinham algo que parecia invencível: a força do amor e da verdade. O sol da manhã entrava timidamente pelas janelas da casa dos Albuquerque, desenhando retângulos de luz no chão da sala. Regina estava sentada na cadeira da varanda, o rosto suavemente iluminado, o olhar distante mas sereno. Por um instante, permitiu-se respirar fundo, sentindo o ar fresco preencher os pulmões, como se pudesse inspirar um novo começo. Os últimos meses tinham sido uma montanha-russa emocional. Aquele período de transformação dolorosa e intensa deixará marcas profundas, mas também havia aberto portas para o que parecia impossível: a reconstrução daquilo que quase desmoronou. Cada passo, por menor que fosse, era celebrado. Cada lágrima derramada, cada discussão, cada abraço, tinham sido tijolos fundamentais na nova estrutura que a família começava a erguer. César estava dentro da casa, terminando de preparar o café da manhã. A rotina simples, o cheiro do café, o som da frigideira, a música baixinha na cozinha, traziam conforto que, até pouco tempo atrás, parecia distante para eles. Ele estava diferente, não só na aparência, mas na alma. O homem que antes era fechado, dominado pela raiva e pelo medo, agora buscava cada dia ser melhor, não só para si, mas para Regina e para as crianças. Clara e Lucas já estavam acordados, cada um em seu quarto, preparando-se para o dia que prometia ser especial. Clara escrevia no seu diário, um hábito que a ajudava a ordenar os pensamentos e a processar as emoções complexas que ainda a acompanhavam. Lucas, por sua vez, estava desenhando uma grande folha de papel, colorindo com uma energia criativa que começava a tomar conta dele. Quando o café foi servido,
Todos se reuniram ao redor da mesa com um sorriso sincero, algo que refletia não só a esperança mas a realidade do que estavam construindo juntos. A conversa fluía leve, entre brincadeiras e planos para o futuro. Regina sentiu a mão de César encontrar a sua, entrelaçando os dedos com ternura. Sabe, Regina, disse ele com voz calma, nunca pensei que pudesse chegar tão longe. Que conseguiríamos, de verdade, ser essa família que tanto sonhamos. Ela sorriu, apertando a mão dele. A gente não chegou lá ainda, César. Mas estamos no caminho certo. E isso já é muito. As crianças riram, Clara compartilhando uma história engraçada da escola, Lucas mostrando seu desenho cheio de cores e vida. O dia seguia com a leveza de quem sabe que, mesmo com os desafios que o passado trazia, o presente era uma dádiva a ser vivida. O sol já estava mais alto quando Regina decidiu que aquele era o momento perfeito para reunir a família e falar sobre o futuro. Sentou-se com César no sofá da sala, os rostos iluminados pela luz suave que entrava pela janela. Havia algo diferente no ar, uma energia nova que carregava um misto de esperança e responsabilidade. Precisamos conversar sobre o que vem depois, disse Regina, olhando nos olhos dele. Sobre os nossos planos, o que queremos construir para nós e para as crianças. César assentiu, apertando a mão dela. Sim, eu estive pensando muito nisso. Quero que a gente faça diferente, sabe? Quero que essa família seja um porto seguro, um lugar onde todos possam crescer e se sentir amados. Regina sorriu, sentindo o coração bater mais forte. Eu também quero isso, César. Quero que Clara e Lucas tenham a infância que merecem, sem medo, sem brigas, com muito amor. Eles falaram por horas, planejando pequenos passos que poderiam dar, desde mudanças na rotina até a maneira como se comunicariam. Decidiram que a terapia continuaria, não só individual, mas também em família, para fortalecer os laços e manter a transparência. Enquanto isso, Clara e Lucas tinham seus próprios sonhos e desafios. Clara, com a bolsa de estudos garantida, estava ansiosa para começar a nova fase, mas também insegura com a mudança de ambiente e a separação dos amigos antigos. Mãe, será que vou conseguir? Perguntou uma noite, deitada ao lado dela. Regina acariciou seus cabelos, buscando as palavras certas. Você é forte, Clara. E tem uma família que te ama e apoia. Você vai conseguir tudo o que quiser. Lucas, por sua vez, encontrou na arte uma forma de expressar seus sentimentos. Regina e César decidiram matriculá-lo em aulas de desenho e pintura, percebendo que aquilo poderia ser um refúgio e uma ponte para sua autoestima. Naquele mesmo dia, organizaram uma pequena exposição dos desenhos de Lucas em casa, convidando amigos próximos para celebrar aquele talento nascente. Foi um momento de alegria e orgulho para todos. Nos meses que se seguiram, a rotina se tornou mais harmoniosa, mas também cheia de trabalho emocional. César continuava lutando com seus fantasmas, mas com o apoio da família e do terapeuta, aprendia a lidar com eles de forma mais saudável. Regina, por sua vez, descobriu uma força interior que a transformou. Ela não era mais aquela mulher que aceitava passivamente as dificuldades, mas uma guerreira que batalhava pelo que acreditava, pelo bem-estar dos filhos e pela felicidade que mereciam. Uma noite, enquanto observava a família reunida na sala, César disse algo que ficou gravado no coração de Regina. Entre o amor e o sangue, eu escolho o amor. Sempre. E foi assim que, juntos, eles começaram a escrever um novo capítulo. Um capítulo de esperança, perdão e renascimento. Com o passar dos meses, a casa dos Albuquerque foi se transformando em um lar que respirava afeto, paciência e compreensão. Regina percebeu que o tempo, aliado à disposição de todos em mudar, era o aliado mais poderoso contra as dores do passado. Clara, agora inserida em sua nova escola, começou a florescer. Ela encontrou amigos que a aceitavam como ela era, professores que valorizavam seu talento e sua coragem. Ainda havia dias difíceis, quando a saudade apertava e as inseguranças vinham à tona, mas ela sabia que não estava sozinha. Lucas, por sua vez, ganhou confiança através da arte. Suas pinturas começaram a ser reconhecidas até mesmo em pequenas exposições locais, e ele descobriu que o mundo das cores era um universo onde podia ser livre, expressar aquilo que muitas vezes não conseguia dizer em palavras. César continuava a enfrentar seus demônios com coragem,
participando das sessões de terapia e buscando uma vida mais transparente. Em muitas ocasiões, ele se desculpava pelos erros do passado, especialmente com as crianças, que aos poucos o perdoavam e aceitavam. Regina, a âncora daquela família, dedicava-se com amor e firmeza a cada um, mas também buscava seu próprio espaço. Retomou antigos hobbies e criou novas amizades, percebendo que cuidar de si era essencial para cuidar dos outros. Numa tarde tranquila de sábado, enquanto os filhos brincavam no quintal, Regina e César sentaram-se para conversar sobre os sonhos que ainda tinham, os medos que precisavam superar e os planos para o futuro. Lembra quando a gente achava que não conseguiria? Perguntou Regina, sorrindo. Olha onde estamos agora. César segurou sua mão com carinho. A gente sobreviveu. E mais que isso, a gente cresceu. Eles riram, sentindo que, apesar dos percalços, tinham construído algo verdadeiro. Naquela noite, a família Albuquerque decidiu celebrar a vida com um jantar especial. A mesa estava cheia de pratos preparados com cuidado, risadas e histórias compartilhadas. Clara recitou um poema que havia escrito sobre amor e superação. Lucas mostrou seus desenhos mais recentes. E César falou sobre seus avanços pessoais e as metas que queria alcançar. Regina, emocionada, sentiu que aquele momento era a consagração de toda a luta, a vitória do amor sobre as dificuldades. Entre o amor e o sangue, disse ela, olhando para todos, sempre escolhi o amor. E continuarei escolhendo, todos os dias. O sorriso de cada um confirmou que, ali, naquela casa, o amor reinava soberano. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria diferente, uma sensação de que, enfim, a família Albuquerque podia respirar sem o peso constante das incertezas e das dores antigas. Regina sentia-se mais forte, não apenas por si mesma, mas pela força que via em cada um ao seu redor. Em uma manhã luminosa, enquanto o sol aquecia suavemente a varanda onde costumava tomar seu café, Regina recebeu uma visita inesperada. Seu antigo amigo e confidente, Paulo, que chegava com um sorriso aberto e palavras de encorajamento. Regina, estou impressionado com tudo o que você tem feito. Sua força é inspiradora, disse ele, abraçando-a. Eles conversaram por horas, sobre o passado, o presente e os sonhos futuros. Paulo lembrou a Regina que ela jamais estaria sozinha, que havia pessoas que a amavam e apoiavam. César, por sua vez, continuava a mostrar seu compromisso com a mudança. Ele não só enfrentava seus problemas pessoais, mas também se empenhava em ser um pai presente e um marido companheiro. Clara, já adaptada à nova escola, teve sua primeira apresentação artística importante, onde seus poemas foram aplaudidos de pé, um reconhecimento que encheu Regina de orgulho. Lucas, cada vez mais confiante, decidiu participar de um concurso de arte local, mostrando ao mundo que seu talento era real e valioso. A família passou a valorizar ainda mais os momentos simples. Um jantar juntos, uma caminhada no parque, uma conversa sincera ao final do dia. Esses instantes se tornaram a base sólida de uma relação que se reconstruía a cada dia. Numa noite especial, enquanto observavam as estrelas no quintal, Regina falou com seus filhos sobre a importância da resiliência e do amor verdadeiro. Vocês são minha maior vitória, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Nunca se esqueçam disso. César juntou-se a eles, envolvendo-os em um abraço caloroso. Somos uma família, afirmou, com todos os desafios, mas com muito amor. E assim, entre o amor e o sangue, a família Albuquerque escolheu o amor. Uma escolha diária, constante, que os manteve unidos e os guiou para um futuro cheio de esperança e possibilidades.